Felipe. Já está ao vivo? No Face agora. Muito bem, meus irmãos. Eu peço a todos aí que tem Facebook, por favor, que redirecione aí quem estava lá no YouTube, aqui para o nosso Facebook. Porque tivemos um problema técnico aí de áudio. O programa não está transmitindo o áudio da nossa escola bíblica. Então nós temos que, essa escola bíblica dominical, temos que ir para o Face. Eu queria acompanhar aqui. Já estamos aqui, né? Muito bem. Estamos com 2 pessoas aí no Face. Por favor, compartilhem aí. Eu vou compartilhar aqui também, agora mesmo, para que a gente possa estar transmitindo aí no Facebook. Vou tirar esse som daqui. Se quem puder compartilhar aí. Pronto. Para que nós possamos continuar a nossa escola bíblica dominical, nossa EBD. Compartilha aí, meu irmão. Vamos lá. Vamos lá para a gente poder continuar a nossa lição da escola dominical. Todos estão ouvindo agora? O som tá tranquilo aí? Por favor, nos dê aí um feedback aí. Achou, gente? Achou? Tá tudo bom, né? Vamos lá. Continuemos então. Obrigado aí a técnica aí, nosso irmão Geiel, nossa irmã Laís, estão nos ajudando aí como sempre, nos socorrendo aí na parte técnica, né, da escola dominical. Muito bem, tema de hoje então, lição de número 7, tema edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Hoje, domingo, 4º domingo de maio, dia 24 de maio de 2020, temos como texto áureo: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. Verdade prática: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, no capítulo 2, versículo 20 ao 22, e em Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Vamos estar juntos, então, lendo a palavra de Deus. Por favor, busque aí, você já está com a sua Bíblia aí. Irmãos, vamos estar lendo o texto bíblico em classe. A leitura bíblica em classe, então, Efésios 2, 20. Diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. E também Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27, que diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva e correram os rios e sopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Vamos estar orando ao Senhor? Vamos orar ao Senhor. Deus eterno e bendito, mais uma vez nesta manhã, Pai, nós te pedimos, Senhor, que Tu venha falar aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito venha nos dar, Senhor, a compreensão, o entendimento, a inspiração, Senhor. Meu Deus, a mensagem para esta manhã, aos nossos corações. Pai, revela-nos, Senhor, estes mistérios maravilhosos da Tua palavra, pois Tu és um Deus que quer, Senhor, revelar-se a nós, quer mostrar, meu Deus, as tuas maravilhas através da Tua palavra aos nossos corações. Abre nossas mentes, abre nossos corações, fala-nos, Senhor, poderosamente nesta manhã. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Um tema muito bacana, muito importante, muito marcante, muito
Muito lindo, né? Muito apropriado, uma palavra maravilhosa, né? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Eu coloquei que após discorrer sobre a reconciliação, né, feita por Jesus Cristo na cruz entre Deus e os homens, e entre os homens, entre os gentios e os judeus, né, Paulo mostra tudo isso, nós vimos na lição passada, né, ele falou, ele explicou, ele deixou bem claro sobre a reconciliação, né, essa reconciliação feita por Jesus Cristo na cruz do Calvário, e principalmente com Deus, que o homem não tinha essa comunhão com Deus, mas ele em Cristo reconciliou o homem a Deus, né? Paulo agora segue um raciocínio lógico explicando, né, como Cristo formou a sua igreja, como Cristo formou a igreja e como esta está constituída, como ela se dá a sua edificação, né, em que está fundamentada. Ele fala e qual o propósito da criação da igreja. Tudo isso ele vai mostrar agora. Então, ele primeiro mostrou, ele tratou do posicionamento da igreja, da posição da igreja. Agora ele vai tratar da estrutura da igreja. Ele começa a trabalhar sobre a estrutura da igreja, como a igreja está estruturada, como a igreja está formada. Paulo ainda está tratando de aspectos doutrinários, né, que são a base, o fundamento para o ensinamento deste mistério maravilhoso que é a igreja do Senhor Jesus. Um grande mistério, né, que Paulo agora vai explicar a sua formação, como ela foi formada, como ela foi edificada, como se deu essa formação. Nós vemos aí no versículo anterior, né, no versículo 19, né, aquelas duas características, negativa e positiva, né, que nós éramos estrangeiros, né, nós éramos forasteiros, nós agora somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Ou seja, Jesus projeta uma igreja. Jesus, ele tanto projetou, como um arquiteto projeta um edifício, como ele cria, como ele forma e como ele mesmo edifica. Ele é a base, ele é o criador, ele é o arquiteto, ele é o formador. Que coisa maravilhosa. Jesus realmente é aquele que como declarado lá em Mateus, ele fala para Pedro, né, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, o Senhor Jesus realmente edificou a sua igreja e ele está edificando, né? É um edifício que ainda está em formação. Ou seja, Jesus é a base, e aí vem os apóstolos e os profetas, são esses fundamentos, como se fosse um alicerce, a base e o alicerce, e depois o edifício começa justamente com cada um de nós, com cada peça desse edifício que somos nós. A igreja do Senhor, somos esse edifício, né? Esse edifício espiritual. E fala aí o versículo 21, né? Paulo fala, e todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Todo edifício, ou seja, ele chama a igreja de um edifício. Ele faz a comparação da igreja com o edifício. A gente acompanhando um pouco de construções aqui da igreja, tudo, a gente vê como é que é formado o edifício, né? Primeiro cava aquele buraco profundo, aí daquele buraco ainda põe aqueles pirulitos, né, que a gente chama, né, para fazer faz o radier, põe concreto ali, depois vem com o radier ali, com a peça de ferro e põe concreto ali, para depois começar as colunas de baixo para chegar até o patamar do chão, para dali do chão começar o edifício. Põe a cinta, a gente acompanha essas coisas, né? E é muito interessante ver como é que é formado o edifício. Vem a pedra marroada lá embaixo, junto com o radier, né? Põe por baixo, tudo para ficar bem firme, bem sólido. Ou seja, Jesus é essa base sólida, né? Paulo mostra que os profetas são essas colunas que vêm desde aquela base lá, chega até o chão onde é feita a cinta, o cintamento da estrutura, né, desse edifício, e dali começa então a ser edificado o prédio. E nós, cada um de nós, a igreja do Senhor Jesus, somos esse prédio, somos esse edifício espiritual. E é interessante que Paulo fala desse edifício espiritual, mas existe uma conotação muito forte do que seria um edifício. Para os judeus, isso era muito importante, esse edifício espiritual era muito importante. Por que Paulo faz essa comparação da igreja com o edifício, pastor Adilson? Então, a todos a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos felizes de estarmos aqui mais uma vez. Como o pastor Felipe já colocou, o alvo de Deus é esse edifício espiritual. Na verdade, ele vai usar uma didática, né, trabalhando com construções físicas
para que nós venhamos a entender o que ele está fazendo, no mundo espiritual, né? Porque na verdade o que permanece é o espiritual, o material é passageiro, é transitório. Então Deus não está de olho em alvenaria, em estruturas físicas, mas naquilo que é espiritual, que é comunhão com Ele. Tudo se resume em comunhão com Deus. E como o pastor Felipe colocou, o que era um santuário para os judeus? Né? Era exatamente isso, um local de comunhão, um local onde se achegava até Deus, onde tinha-se acesso a ser Deus, até Deus. Então a alusão aqui é realmente uma construção, né? Todo mundo sabe, quando se fala de construção, todo mundo tem uma ideia, todo mundo vê construindo, né? Como o pastor Felipe acabou de falar aqui, essa situação de levantar as obras, né? Só que a Bíblia, ela vai mostrar não esse radier, né, que o pastor Felipe colocou, né? Não esses pirulitos, mas a estrutura da época, o projeto arquitetônico da época, que veio se modernizando até chegar aquilo que nós vemos, né? Então, o que a Bíblia faz? Ela nos transporta para dentro de uma construção, mas uma construção da época. Então, hoje, quando a Bíblia fala de pedra angular, né? A nossa geração fala assim, mano, que pedra angular é essa? Eu conheço o patamar, eu conheço, né? Mas aí é importante a Escritura Sagrada, a gente analisar a Bíblia, para que nós venhamos a entender o que Deus está querendo dizer com a linguagem de construção civil da época. E o templo em si, para os judeus, era muito importante. Tá? Por quê? Porque em relação ao santuário judeu, o que o Espírito Santo quer falar com isso de importância para os judeus? Né? Que mesmo sendo destruído aqueles templos, né? O templo judeu, que era muito importante, ele fazia parte da construção espiritual. Ou seja, era um espelho daquilo que na verdade vai permanecer, né? Tudo vai ser destruído. Nós estamos agora dentro de um tempo em que no futuro vai ser destruído. Então toda a estrutura física, ela é um projeto, uma alusão, tá? E uma forma didática de ensino para aquilo que vai permanecer, que é a comunhão com Deus. Então o templo judeu era importante porque era através do templo judeu, tá? Era através do templo judeu que o ser humano, tá, estava começando a compreender o que é que Deus queria da raça humana, né? Que é a construção de um relacionamento com Ele. As divisões do templo vai falar sobre, né, as partes de se achegar até Deus, né? Como que se aproxima, como que se trabalha a vida para ter comunhão com Deus. Isso tudo tem a ver com o templo judeu aqui, né? Essa construção, ela ainda está em andamento, né? Os templos judeus, que é o ponto aqui, eles acabam, tá? Foram destruídos, tá? Mas ainda está em andamento. Quem está construindo é Deus. Ele é o construtor, né? E isso tudo ninguém esperava. Foi uma surpresa para todo tipo de ser. Tá? Todo tipo de ser se surpreendeu. Esse é o mistério oculto, né? A igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então o templo, o santuário judeu, ele é um edifício. Louvado seja o nome do Senhor, que começa, né? Agora nós vamos continuar mostrando o que é hoje essa construção. É interessante, voltando um pouquinho, né? Que o comentarista, inclusive, ele coloca aqui o texto de 1 Reis, capítulo 8, versículos 16 ao 20, que fala sobre esse edifício feito por Salomão, né, que era essa construção judaica. Né? E essa construção, esse edifício judaico tinha realmente uma relevância enorme. Eles tinham na verdade, uma a preocupação. Vida do povo girava em torno daquilo ali. Isso vem desde do próprio tabernáculo. Sim, porque o tabernáculo ficava no meio das tribos, né? Ele ficava bem no meio, ou seja, a vida do povo de Israel, ele girava em torno do tabernáculo. Estava, né? Intimamente relacionado. Eles tinham que vir sempre, ou seja, tudo vinha para o meio, ou seja, trazia para o tabernáculo, eram os sacrifícios, tudo isso. E é interessante como realmente esse edifício, depois criado por Salomão, né, que era
que foi, na verdade, uma cópia do tabernáculo, né? Só que feito agora de uma forma, de uma construção, de um edifício realmente, né? Ele se torna tão importante para os judeus que quando o templo é destruído, eles pensam que pronto, acabou a glória, acabou tudo, né? Ou seja, né, o sentimento pelo edifício, né, físico era muito, muito forte, né? Era muito presente no povo judeu. E quando Salomão faz a inauguração do templo, né, ele realmente mostra todo esse amor que eles tinham por aquele edifício que veio do coração de Davi e que Deus se agradou, né? Que a palavra de Deus fala que Deus se agradou. Aqui em 1 Reis, né, capítulo 8, no versículo 17, ele fala: também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto propuseste no teu coração o edificar casa ao meu nome, bem fizeste em o propor no teu coração. Que coisa boa, ou seja, Deus se agrada desse propósito de Davi em erguer aquele edifício. Só que hoje, né, esse edifício, como nós vemos aqui, esse edifício espiritual, que também era espiritual naquela época, hoje esse edifício espiritual tem uma forma diferente, tem uma outra conotação, e é justamente o que Paulo fala aqui, ó, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Sim. Que edifício seria esse, né? Que edificação, que santuário cristão é esse, né? Como fala aqui no nosso tópico, né? Que seria isso, pastor William? Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, é um prazer e uma alegria estar mais uma vez aqui com os irmãos. Vou pegar um gancho em Salomão, né? Porque o versículo 22 aí da nossa leitura bíblica em classe, Paulo afirma que sois edificados para a morada de Deus, né? E isso define bem a resposta para essa pergunta, né? Porque em alusão aos crentes, que é a proposta de Paulo aqui ao tratar de edifício, ele indica um lugar, tá, de caráter inteiramente espiritual e não físico, não é? Ele não está tratando de algo físico, ele está tratando de algo espiritual. E esse conceito vai remeter a Salomão, aponta, não é, necessariamente para Salomão, quando, por ocasião da inauguração do templo, né, que o pastor já citou aí, em 1 Reis 8:27, afirma: eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Ou seja, como bem disse o pastor Adilson, desde sempre a intenção de Deus foi se relacionar com os homens, não é? E aí, nesse mesmo sentido, estão as palavras de Estevão, no sermão lá que ele proferiu aos seus algozes antes de ser apedrejado e morto. Ele afirma o que está em Atos 7:48. O Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Paulo mesmo, não é, quando esteve lá em Atenas, ali no Areópago, né, chamando os atenienses de supersticiosos, né, ele diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Né? Então, desse modo, ao analisar as palavras de Salomão, Estevão e do próprio Paulo, é possível compreender que Deus não habita em templo algum construído pelos homens, seja em Jerusalém, não é? Que era o templo lá dos judeus, a princípio era o de Salomão e mais tarde o de Herodes, seja em Éfeso, né, que havia o templo, o grande templo da deusa Diana, né, e toda a cultura de Éfeso girava em torno daquele templo, né, ou seja, em Atenas. Dito isso, né, nós chegamos a uma dura, mas real constatação, tá? Nem todo prédio, santuário, casa ou outra qualquer construção física que possua uma placa de igreja, e aqui eu vou fazer uma provocação filosófica, não é uma provocação pejorativa, mas é filosófica para que os irmãos pensem, né? Nem todo empreendimento físico humano que possui uma placa de igreja, de fato, acolhe, não é, a verdadeira igreja de Cristo. Não é porque agora esse edifício que está sendo construído por Deus em Cristo é a comunidade dos santos.
que compreende tanto judeus como gentios. E aí, Paulo, em 1 Coríntios 3,16, afirma: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, pela obra regeneradora interior e purificadora do Espírito Santo, somos agora o templo. E aí, Paulo diz no singular, o templo. Não somos os templos, somos o templo. E aqui vai mais uma verdade, mais uma provocação, não é? Porque isolados ou sozinhos, nós não podemos ser igreja. Tá? Porque esse edifício, que é a verdadeira igreja, se manifesta na comunidade dos santos. E, em se tratando de um edifício, por analogia, poderíamos dizer que somos tijolos, ou como nós afirmamos aqui em Barra Mansa, lajotas, nesse empreendimento que está sendo edificado. Cada um de nós, cada pedacinho desse edifício, somos cada um de nós. A igreja é um pedacinho de cada um. É um conjunto. É um conjunto. Nós vamos ver mais na frente que temos um nome de pedras vivas. Fantástica essa expressão, né? Pedras vivas. Tijolos vivos. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso porque é interessante, né, que a gente analisar que todos os povos, em todos os tempos, em todas as religiões, pastor William falou aqui sobre o grande templo da deusa Diana, sim, e acho que é uma das coisas que Paulo vem trazer fazer alusão a esse templo, né, esse edifício espiritual, né? Justamente mostrando isso, porque a cultura helenista tinha seus templos, né, e em todas as culturas, em todas as religiões, sempre foi erguido um templo, algo monumental, tal. Né? Porque o homem desde sempre foi religioso. Ele busca, né, esse local onde ele vai se encontrar com Deus, né? Não, ali é a basílica onde eu vou. Né? Isso ele acha que é Deus. Quando Deus coloca isso na Escritura, ele está pegando todos os povos, todos os conceitos de divindade. Porque todo mundo tem um local onde vai. De adoração. Exatamente. Ele todos. E é interessante aí, né, a questão dessa analogia, né, dessa comparação do espiritual com o físico, né? Paulo é muito didático, né? Sempre muito. Espírito Santo. Glória a Deus, é maravilhoso, fantástico, né? E ele explica ele faz essa comparação e aí ele usa um elemento, né, da engenharia, né, da época, como o pastor Adilson falou, ele faz menção, né, a coisa da época. A construção, né? civil da época. Exatamente. E aí ele fala sobre essa pedra principal, que Cristo é a pedra principal. Que sentido de expressão é esse? Que seria essa pedra principal? Né? Exatamente. O Senhor ainda continua falando aí de alicerce, de construção, né? Como foi dito aqui. Todo mundo sabe o que é uma construção, né? Até uma criança monta uma barraquinha, né? Quem já gostou de barraquinha, né? Construiu uma barraquinha. Então, todo mundo tem noção de obra, de construção, né? E ele agora vem falar sobre essa pedra angular, como já dissemos antes, que é o nosso alicerce de hoje, né? Mas ele coloca a pedra angular como exemplo, que é a construção civil da época, né? Olha só, alguns detalhes dessa pedra angular. Ela era escolhida na pedreira, tá bom? Ou seja, ia-se até uma pedreira, um local, né? E ali essa pedra, ela era escolhida entre tudo aquilo na pedreira, aquela pedra angular tinha que ser forte, firme. Então ela era escolhida na pedreira. Olha bem, daqui a pouco o pastor Lima vai falar sobre Jesus, essa pedra, né? Ele é escolhido entre toda a raça humana, é fantástico. A didática do Espírito Santo é espetacular. Essa pedra é escolhida na pedreira, tá? E essa escolha não é, tá bom? Por visão, uma pedra bonita, mas nós estamos falando de caráter, né? Essa pedra, tá bom? Ela é talhada para essa finalidade de suportar o peso da construção, porque ela é pega bruta na pedreira e tem que ser talhada. Aqui a gente traz Hebreus 5:8, que diz assim, ó: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então essa pedra foi talhada para suportar o peso é fantástico, suportar o peso da igreja. Então essa pedra angular, ela era tirada da pedreira, ela era talhada, tá? E aí tem o sistema de construção. Procura-se um terreno, um local, né? Limpa-se o terreno, essa pedra não poderia ser simplesmente jogada lá. Procura-se um terreno, limpa-se o terreno,
fixa-se a pedra angular no local estratégico. Ou seja, tem que existir antes uma planta para que essa pedra de sustentabilidade não seja jogada naquele quadrado do terreno, mas ela tem que ficar estrategicamente colocada. Sim. Ela vai ser a estrutura. Ela é a sustentação de toda a obra, tá bom? Ela suporta o peso da obra, tá bom? E ela alinha as paredes de construção. Isso significa o quê? Isso significa que todos os tijolos vivos que falamos aqui, todos os tijolos têm que estar no plumo daquela pedra. Direção. Exatamente. Incrível, né? Essa pedra, ela alinha, né? Se algum tijolo estiver fora, essa pedra, não, peraí, está fora. A pedra, ela é perfeita e alinha na perfeição todas as outras pedras que vão ser enxertadas, tá bom? Essa pedra, ela é a rocha de Mateus 7, 24, 27. Construi sobre a rocha. Assim como nós hoje não construímos sem alicerce, a construção civil também da época dizia, não constrói sem rocha, senão seu edifício vai por terra, porque não tem o que sustenta o peso, né? A arqueologia descobriu a pedra angular do templo de Jerusalém. A arqueologia arrancou do chão a pedra do templo com 12 metros de comprimento. Cara, que fantástico! Isso é espetacular, uma baita de uma monstruosa pedra que segurava o templo de Jerusalém, 12 metros, arrancada de uma pedreira. Como que os caras levaram aquilo lá? Eu não sei, fizeram aquilo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, nós vamos ver na sequência aqui, a construção sobre essa pedra, que nós temos aí, puro ouro, pedra preciosa, que fala do evangelho puro, e nós temos aí madeira, feno e palha, que é o evangelho misturado, que nós vamos dar prosseguimento aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo é a principal pedra de esquina. Sim. Ele é essa pedra angular. Nós somos, por isso que Paulo fala, né? Sobre esta pedra edificarei, né? Sobre essa rocha, né? É um rochedo, é uma coisa firme. Falou pro Pedro, né? Ô, Pedrinho, você vai ser uma dessas pedrinhas. Uma pedra viva, né? Você vai ser uma dessas pedras vivas. Mas eu sou a rocha, eu sou a pedra de esquina, eu sou a pedra angular. Não é Pedro. Não é Pedro. Não é Pedro. Não é Pedro, é Cristo. Cristo é a pedra. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Né? E como Cristo, pedra principal. Que sentido é essa expressão, pastor? Então, na verdade, o que Paulo comunica com essa expressão é que Cristo é o único e exclusivo agente que mantém a igreja de pé. Exatamente. Não há programa, não há trabalho, não há atividade que mantenha a igreja de pé, tá? A não ser Cristo. Então, Cristo é o sustentáculo dessa igreja, né? E o autor da nossa lição aí, no início do parágrafo do subtópico 4, ele afirma o seguinte: a identificação de Cristo como pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada, não é? Porque essa pedra angular era uma pedra selecionada, como foi dito aqui pelo pastor Adilson, é uma pedra escolhida, eleita, não é? Tornou-se cabeça de esquina. Isaías, falando a respeito disso, em 28 e 16 do seu livro, ele afirma o seguinte: por isso diz o soberano, o Senhor, eis que põe em Sião uma pedra já experimentada. E no hebraico aqui é testada e provada. É isso aí. E consequentemente aprovada. Né? Uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. E tem uma outra versão, que é a versão da Bíblia judaica da Editora Vida, que diz o seguinte, no final desse versículo: quem confiar não correrá para lá e não correrá para cá. Não vai ser abalado, não vai ser movido do lugar. E aqui, né, com relação a essa escolha de Cristo entre os homens, eu tenho Apocalipse, não é, como pedra escolhida. Eu tenho Apocalipse 5, que João, descrevendo a sua visão do livro selado, ele afirma: e vi um anjo forte, a partir do versículo 2, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. Ou seja, na pedreira da criação, tá? Não havia pedra, não é, que poderia ser de lá
retirada. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno, ninguém fora selecionado, apto para abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Glória a Deus por essa pedra selecionada que é Cristo. Então, quando Paulo usa o termo pedra angular aplicado a Jesus Cristo, está destacando sua posição exaltada, a sua grandeza, né? Essa pedra de 12 metros, né? Está destacando a sua grandeza, a sua primazia e a sua importância fundamental. Nesse sentido, podemos afirmar que, como pedra fundamental, Cristo é quem sustenta a sua igreja. Aleluia. Mateus 16, 18. Eu edificarei. Não é? E edificar aqui no grego é estabelecer, confirmar. Não é? Então, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é? É Cristo quem firma a sua igreja. Tá? Pedro, na 1 de Pedro 2, 4, 5, diz que nós estamos firmados e fundamentados nele, Cristo. Tá? É Cristo também quem une a sua igreja. E isso aqui eu acho lindo. João 17, 20 e 22. Porque Jesus afirma que a igreja foi dada uma glória, né, para que a igreja fosse unida. Tá? Então a glória da igreja é a glória da união. E meu tempo já estourando aqui, né, é Cristo quem mantém a sua igreja em jornada vitoriosa até o final. E aí eu preciso ler como essa pedra ela alinhava, não é, a edificação. É Cristo quem mantém a sua igreja em jornada vitoriosa até o final. 1 Tessalonicenses 23 e 24, na versão 5, 23 e 24, na NVI. Que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui é o ponto-chave. 24. Aquele que o chama é fiel e vai fazer isso. Vai fazer esse alinhamento. Vai, ele é fiel, vai ele é fazer certinho, isso. tá, vai fazer isso. Prumo, não vai deixar. Aí então a pessoa pega e ora, né? Senhor, não me deixe perder, me salva. Tá bom, então vamos alinhar esse negócio. Isso aí. Tem que estar alinhado com Cristo. Aí Deus começa a alinhar. Isso aí. Entra no alinhamento da pedra. Tá alinhando. Esse alinhamento, ele tende a ser dolorido. Sim, é por isso que eu gritei esse ai aqui. Não é? Porque a pedra tem que se encaixar no projeto. Até uma Assim, na verdade, de martelinho. Tá. É, isso aí. Assim como a pedra de esquina, ela foi, como o pastor Adilson deixou bem claro aqui, ela foi preparada, Foi trabalhada, testada, foi provada. Ou seja, é a pedra de esquina. Por que nós, como pedrinhas... Não vamos ser polidos em alinhar. Não é E verdade? aí, John Stott fala a respeito dessa passagem o seguinte: a mensagem de Efésios, né, assim como um edifício depende para a sua coesão e para seu desenvolvimento de ser seguramente vinculado a uma pedra angular, como na engenharia antiga, assim também Cristo, a pedra angular, é indispensável para a união e o crescimento da igreja. Não há igreja sem Cristo. Não tem como. Verdadeira igreja sem Cristo não existe. É como o edifício sem o alicerce, Pronto, sem a acabou. pedra fundamental, Vai cai cair. tudo. Aí qualquer vento. Cai Isso tudo. aí. Mas é interessante que Paulo, né, fala aqui no versículo 20, aí que é uma dúvida muitas vezes que o leitor, sem um pouco mais de conhecimento, sem um pouco mais de atenção, pode achar que Paulo está se contradizendo, né? Porque ele fala aqui no versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E aí vem um tópico 2 da nossa lição que fala o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ora, se Cristo que era o fundamento, ele é a pedra, por que então como Paulo fala aqui, né? Por que é edificado sobre o fundamento dos apóstolos? Quem seriam os apóstolos? Então os apóstolos que são o fundamento? Quem são os apóstolos, né? Os apóstolos são aqueles 12 discípulos, né? Por que Paulo foi considerado também apóstolo? Ou seja, são duas perguntas aí, eu sei que são duas indagações que daria para a gente falar muita coisa aqui, explicar muito, né? Mas assim, em termos um pouquinho mais resumidos, o que a gente poderia explicar sobre esse assunto, pastor? Então, aí nós vamos ver aqui na sequência, né? Que fundamento é esse, né? Fundamento dos apóstolos.
E que fundamento é esse? Mas agora nós vamos responder esse conceito de apóstolo, que é um conceito muito polêmico, Sim. tá? Que não tem como abrir esse conceito aqui. Então nós vamos apresentar algum enxuto, porém eu acredito que bem objetivo, tá bom? Nós temos duas linhas aqui em Lucas 6,13. Você pode checar na sua Bíblia, Lucas 6, capítulo 13. O Senhor vai nos dizer assim: e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então segura. Então nós temos aqui um conjunto de pessoas que eram discípulos, e lá no meio dos discípulos ele tira 12 e batiza com o nome de apóstolos. Então nós temos duas pessoas, discípulos e apóstolos. Qual a diferença? Discípulo, aquele que está aprendendo de Jesus, tá bom? Que era uma turma, uma galera que seguia ele, né? Do meio desses ele tira os apóstolos. E quem são esses caras então? Esses apóstolos são testemunhas oculares. Entendeu isso daí? Nós temos discípulos que aprendem e nós temos apóstolos que veem, que testemunham. Eu estava lá e vi. Porque nós somos discípulos, mas nós não vimos. Nós cremos pela fé. Os apóstolos são discípulos que aprendiam vendo. Entendeu isso daí? Tá bom? Desse ponto nós temos 12. Quando Judas Iscariotes sai, entra Matias. Tá bom? Porém, ele tem que atender um requisito que está em Atos 1, 21 e 22. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor entrou e saiu de nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Ele está dizendo assim, olha, para ocupar o cargo de apóstolo, o cara tem que estar conosco desde o princípio, vendo. Entendeu isso daí? Aí você fala como o pastor Filipe colocou, e Paulo, ele é discípulo, ele é apóstolo por quê? Porque 1 Coríntios 9:1, não sou eu apóstolo? Não sou eu livre? Não vi eu o Senhor Jesus? Você está entendendo? Tá bom? Então nós temos discípulos, todos nós que aprendemos de Cristo, e temos apóstolos, quem viu ele. Então, tá bom? Hoje, tá? Aí nós não vamos. Seria possível abrir aula de novo, tá bom? Aí hoje, né? Nós vemos pela fé, mas nós não vemos como nós estamos vendo, tá bom? Então hoje temos uma turma de discípulos, né? Mas nós, pela palavra de Deus, nós não temos medo de falar, nós não temos apóstolos. Me ajuda, não? Louvado seja o nome do Senhor. Então, até vai trazer um pouco mais aí. Eu sei que daria mais uma hora aí de lição, né? De escola, de estudo, né? Até porque só para tirar essa dúvida, né? Porque muitos têm hoje em dia, ainda tem essa dúvida. Ah, não, mas eu sou apóstolo, não sou apóstolo, mas todos nós somos apóstolos, não sei o quê. Nessa questão do apostolado, né? Como o pastor deixou bem claro, esse apostolado dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus e Paulo, né, que viu, mas existe aí, Paulo fala lá nos dons ministeriais, ele fala lá no capítulo 4, né, de Efésios, ele fala sobre os apóstolos. Né? E ele mesmo deu um apóstolo. Ele disse, não, mas pastor, não, mas eu sou apóstolo porque está lá no dom ministerial, eu sou apóstolo hoje. Ou seja, cria-se essa polêmica muitas vezes por falta de uma visão do que seriam os 12 apóstolos, esses 12 apóstolos escolhidos por Deus, que seria esse fundamento, essa base. Né? Os apóstolos, a palavra apóstolo, né, até mesmo no grego, eu não sei se o pastor o William vai também tratar um pouco sobre isso, né? Ele tem essa conotação de missionário. Né? E muitas vezes a pessoa confunde, né? Que não, eu sou apóstolo, né? O nome apóstolo, ele tem um peso diferente desse versículo. Versículo 12 de Efésios 4. Posso aproveitar? Isso sai no século II. Sim. No século II, a palavra apóstolo, ela não é mais incluída, tá bom? Dentro do rol ministerial da igreja. Isso aí. No século II, ela some. Exatamente porque ela é substituída pela palavra grega missus, que é missionário.
Ela desaparece. Paulo aí, ele vai falar assim sobre os dons ministeriais que Deus deu na igreja, inclusive apóstolo, tá? Porque ele estava vivo. Sim. E ele era um apóstolo do momento, da hora. Ele fala isso no processo da edificação da igreja. Então, não fala. Então assim, e é importante nós considerarmos isso, né? E foi importante o pastor Adilson até citar, né, que depois os pais da igreja não vão mais utilizar né, essa designação, porque eles não acreditavam, né, que poderia existir, não é, algum apóstolo fora daqueles que foram escolhidos por Jesus. Eles entenderam isso, sim, né, que os apóstolos eram aqueles. E daqui a pouco não vamos falar sobre o testemunho desses profetas e apóstolos, vamos ver por quê. Sim. Tá falando, então, eles entendiam que o colégio apostólico havia se encerrado em Paulo. Sim. Não é? Que é o último a ser comissionado por Cristo, agora pelo Cristo já glorificado, não é? Mas que não deixou de ser apóstolo também. Senhor. É interessante, a gente vê então, né, que essa doutrina dos apóstolos, então, né, esse fundamento é a doutrina, não é em si muitas vezes, porque a gente tem que deixar bem claro, o fundamento é Cristo. Sim. Né? A pedra de esquina é Cristo, né? A base é Cristo. O fundamento aqui que Paulo fala, né, o fundado no Efésios capítulo, voltando ali no capítulo 2, versículo 20, né, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Esse fundamento que Paulo fala aqui é essa doutrina dos apóstolos. Que é o evangelho. Exatamente. A doutrina, o fundamento dos apóstolos é o evangelho. Isso tudo que nós colocamos aqui, esse versículo que nós lemos, falamos sobre essa finalidade no século II da palavra apóstolo, tá bom? Você vai achar aí em Araújo, Carlos Alberto, tá bom? A Igreja dos Apóstolos, CPAD, 2012, página 207. Tá bom? Aí você vai pegar nesse livro a Igreja dos Apóstolos, ela vai desenhar e vai mostrar tudo isso, onde ele vai fechar assim, ó. Portanto, é possível afirmar que o vocábulo apóstolo tenha se limitado à conotação missionária, sendo então substituído pelo termo missionário e pronto. Explicado com clareza, né? Não tem por que fazer polêmica com esse nome. Não, eu sou apóstolo, agora eu não sou apóstolo, não tem apóstolo, não tem mais apóstolo, apóstolo é só os 12, não, hoje em dia ainda tem apóstolo. Né? Isso fica bem claro, né? Essa situação dessa mudança. É importante nós destacarmos que esses homens são apóstolos porque eles não simplesmente fundaram novas frentes de trabalho, abriram, não. Na verdade, eles inauguraram a igreja. Então, em Atos dos Apóstolos, que nós poderíamos chamar de Atos do Espírito Santo, na inauguração da igreja, não é? Quem está lá são esses homens. Então, não é só uma questão de fundar a igreja, eu vou abrir uma nova frente de trabalho em tal lugar. Não é isso. Aqui é inauguração da igreja. Eles estão inaugurando a igreja, por isso são chamados apóstolos. Eles receberam diretamente de Cristo a doutrina do Evangelho. Sim. Diretamente de Cristo que eles receberam. Eles não inventaram, não receberam a revelação. Não é produto da mente humana. Não é. Por isso que a gente... A pergunta justamente seria essa, sobre essa doutrina dos apóstolos. Que fundamento é esse, né? Que doutrina é essa? Então, né? João é, na verdade, a Bíblia inteira é linda. Né? Ele foi apóstolo, né? E na primeira de João, primeira epístola que João escreve, a partir do versículo 1, ele diz: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, ou seja, então eles testemunharam, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram, não é? Da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco, e a nossa comunhão com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E no versículo 5, ele fecha: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas. Não é? Então, João está dizendo o que é que ele está anunciando à igreja, o que é a doutrina dos apóstolos. Paulo, em 1 Coríntios 11, 23, ele afirma: o que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei. Não é? Pedro e João, em Atos 4, 20, diante do Sinédrio, né, e depois da proposta de que eles deveriam se calar, eles afirmam: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido.
não é? Então, o que é essa doutrina dos apóstolos? É o ensino ministrado à igreja como resultado daquilo que eles haviam aprendido com o próprio Cristo. Com o próprio Cristo. E aí nós temos Atos 2:42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que nos remete a Mateus 28, 19 e 20, que no ambiente da grande comissão, Jesus Cristo lhes dá a seguinte função. Mateus 28, portanto, ide, 19 e 20, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não é? Então, como bem disse o pastor Adilson, que doutrina é essa? É o Evangelho de Jesus Cristo. Tá? E aí, Stott afirma, em termos práticos, isso quer dizer que a igreja está edificada sobre as Escrituras. Tá? São os documentos fundantes da igreja. Não é? Quais são os documentos fundantes da igreja? É a Escritura. Tá? Que não pode ser alterado por quaisquer acréscimos, decréscimos ou modificações oferecidas por aqueles que em qualquer época aleguem ser apóstolos ou profetas. Nesse sentido, a igreja verdadeira tem que ser fundada na doutrina dos apóstolos. A igreja fica de pé ou cai conforme sua dependência leal às verdades fundamentais que Deus revelou aos seus apóstolos e profetas. Não tem revelação nova, tem uma revelação só. E esta revelação hoje está nas Escrituras. E pronto, acabou. Não há revelação alternativa. E aí eu vou levantar aqui mais uma bandeira, que é mais uma provocação. Isso eu disse até em uma aula do CETEC. Não existe verdadeira igreja onde o verdadeiro evangelho não foi proclamado. Porque a verdadeira igreja, ela só é edificada onde há a proclamação do verdadeiro evangelho, que é a doutrina dos apóstolos. É por isso que Paulo fala, né? Se vos apresentarem outro evangelho, que seja anátema. Esse evangelho aqui, acabou. É interessante, né, que nós vamos até ver um pouquinho, eu vou até adiantar um pouco, talvez acho que vocês vão falar sobre isso, mas que Pedro faz menção às cartas de Paulo como sendo o evangelho, como sendo algo digno de aceitação e de fundamento da base desse evangelho, dessa doutrina. Né? Ou seja, o próprio Pedro, que foi testemunho por lá, ele dá testemunho de Paulo como apóstolo. O meu evangelho. É isso aí. Ele dá testemunho de Paulo como esse apóstolo também. Né? É interessante mostrar isso, né? Que Paulo foi considerado apóstolo, não só porque ele defendeu o apostolado dele, mas que também Pedro, que era o apóstolo mais vamos dizer assim, mais popular de todos os discípulos, ele mesmo defendeu a doutrina esboçada por Paulo como sendo doutrina do apóstolo Paulo. Né? Isso é muito bonito. Né? Nós vamos ver depois aí na carta de Pedro, né, falando sobre isso. Mas a pergunta também aqui, pastor Adilson, é sobre essa, continuando o tema, né, o versículo 20, né, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Que profetas são esses que Paulo está falando aqui? Que testemunho é esse dos profetas? Quem são esses profetas? Porque, né, nós temos que nos fundamentar a nossa fé, né, nessa revelação dos apóstolos e dos profetas. Eu coloquei até uma pergunta aqui, né? Por que não podemos firmar os fundamentos da nossa fé em novas revelações dadas a outros que não sejam esses apóstolos e esses profetas? Primeira pergunta é, quem são esses profetas? Quem são esses profetas? Esses profetas específicos nessa lição e nesse comentário não são profetas do Antigo Testamento. Tá? A palavra aí, né, apóstolos e profetas, indica tratar-se de profetas da igreja. Ou seja, são profetas, né, do Novo Testamento. Esses profetas são aqueles que recebem inspiração de Deus. Ok? Então, que profetas são esses? Tá, ó, o que testemunho dos profetas são esses? São apóstolos e profetas, aqueles que receberam inspiração da parte de Deus. Olha, respirei, inspirei. Deus conversou com eles, colocou no coração deles as escrituras, que, como foi dito pelo pastor William, é a base
tá bom? É a construção, tá? É a estrutura dessa construção do corpo de Cristo. Tá? Então, que profeta é esse aí? Não é profeta do Antigo Testamento, mas profeta do Novo. E como o pastor Felipe agora perguntou, por que eu não devo acreditar em outros? Porque na época, Paulo vai combater falsos profetas. Porque onde está o falso profeta? Quem é o falso profeta? É o cara que não veste terno e gravata. Não é esse. É o cara que não recebeu inspiração. Você está entendendo como é que é? Falso profeta é o cara que não recebeu inspiração. Mas eu recebi revelação. Revelação não é inspiração, meu amigo. Posso levantar uma bandeira aqui rapidinho? Levante a bandeira. É o seguinte, porque assim, quem é o falso profeta? É aquele que se utiliza do Evangelho, e aqui é um ponto importante, sem estar alinhado com Cristo do Evangelho. Não é? Então ele se utiliza do Evangelho, mas ele não tem alinhamento com Cristo do Evangelho. Então ele é um falso profeta. Porque se ele tivesse alinhamento, ele não se auto-intitularia. Ele não vai se auto-intitular profeta. Porque o profeta que estamos falando aqui é uma pessoa inspirada. Então, como coloquei o pastor William, não tem alinhamento com a pedra, tá bom? Então ele vai se orgulhar, tá bom? Então, olha só, quem é então esse profeta? Ele é o profeta que recebeu inspiração. Resumindo então, tem profeta hoje? Não misture profeta com dom de profecia. Isso aí. Ok? Dom de profecia. Vamos vivê-la. Você que tem um dom de profecia, use-a para edificação do corpo de Cristo. Dom de profecia. Profeta acabou. Nós temos revelação. O profeta bíblico, ele recebeu inspiração. Apóstolo e profeta. Acabou. Isso aí. E é interessante, né, pastor Adilson? Eu estou até anotando alguma coisa aqui para comentar sobre isso que a gente acabou de... A gente vai falando em vez de... que é interessante aqui nós observarmos que nós poderíamos dizer, até me corrijam se eu estiver enganado, né? Porque não somos donos da verdade, sim, né? Sim. Mas nós conhecemos a verdade e pregamos Graças a verdade. a Deus, né? O Senhor Jesus é a verdade, né? E temos Ele no nosso coração, glória a Jesus. Que essa inspiração aqui foi para escrever. E aí nós podemos dizer, talvez, né? Eu poderia até mesmo mencionar como Lucas. Lucas não foi contado como os 12 apóstolos, nem mesmo Mateus. Sim. Mas eles escreveram, e esse escrito deles tem realmente um fundamento para o Evangelho, e eles podem ser apontados como esses profetas que Paulo fala. Sim. Porque nós sabemos, nós sabemos que muitos outros escreveram evangelhos. A inspiração passou por eles. Só que Pedro era analfabeto, ele não pegou e escreveu. Não era apóstolo. Não, e nós sabemos que existem... Verdade, Lucas não era apóstolo. Né? Lucas não era apóstolo. Lucas não era apóstolo. E nós sabemos que houve outros evangelhos escritos por Marcos Barnabé. não era apóstolo. Né? Marcos não era apóstolo. Quer dizer, outros escreveram outros evangelhos também, mas que não foram considerados inspirados por Deus. Não podem ser considerados como profecia. Isso aí. Não estão dentro do cânon. Então, Exatamente. esses não são profetas. Os profetas são esses aqui. E aí, pastor, a gente pode estender, não é? Pode abranger um pouco mais no seguinte... Porque aqui a gente não tem só os escritos do Novo Testamento, mas a gente tem uma releitura do Antigo Testamento a partir da perspectiva cristológica. Sim. Não é? Porque tinha a perspectiva judaica. Não é? Agora nós temos a perspectiva cristológica. E nesse sentido o apóstolo Paulo afirma: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, ou seja, o que é que Paulo está dizendo? Paulo está apontando para a escritura do Antigo Testamento, não é? E afirmando essa escritura como palavra de Deus. E a interpretação da revelação da igreja, das escrituras do Antigo Testamento no Novo Testamento é dada por esses profetas, por esses homens, por Lucas, são eles que vão, Mateus, por Marcos, na verdade, vão iniciar esse processo e vão, na verdade, fundamentar, na verdade, né? A gente tem um escritor aos Hebreus que a gente não sabe quem é, mas ele pega tudo que diz respeito à antiga aliança e ele traduz isso a partir de Cristo.
Né? Isso é espetacular, Profecia isso é... pura, revelada e Isso é inspirada pelo maravilhoso. Espírito Santo. Isso é A maravilhoso. ciência vai mostrar hoje que é impossível um ser humano agrupar aquela informação e casar de uma forma tão espetacular como foi feita. Tão bem aplicado. Tão bem né? aplicado. Tão bem Só o Espírito aplicado. Santo para inspirar Só. esses homens para escrever. É 2 Pedro 1,21. Porque Isso aí. nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, separados, né, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Glória a Deus. E é por isso que nós não podemos aceitar como profecia, como palavra, qualquer outro livro paralelo. Exatamente. Qualquer outro livro de explicação, Não. explicando a Bíblia. Não, Não. nós temos livros de apoio que nos ajudam a entender um pouco mais da situação literária, da questão geográfica. Vai e outros clarear o mais. nosso entendimento, né? Sim, mas não, aquilo não pode ser nunca base não. para a nossa... A nossa fonte primária sempre será as Escrituras. E esse é o fundamento. O E fundamento essa é a palavra viva. É isso E esse é aí. o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E aí, eu volto lá em Efésios capítulo 4, né, no versículo 11, né, que ele deu uns apóstolos, outros profetas. E aí esse profeta aqui também não tem nada a ver com esses profetas aqui que Paulo está falando em Efésios no capítulo 2. Né? Esses profetas aqui, novamente, são aquele que profere, né? Aquele que prega essa palavra, essa revelação, essa profecia. Né? Ou seja, é aquele que traz essa Faz profecia. anunciação, É né? aquele que prega de uma forma inspirada por Deus, né? Que traz realmente essa revelação que já está posta. Que já está aí. É isso aí. Né? Porque, infelizmente, nós vemos que muitos hoje têm seguido o profeta. Não, tem um profeta lá num lugar assim, naquela casinha no morro, lá não sei de onde, eu vou lá porque o profeta vai me revelar tudo, não sei o que. Tá. Ele é usado por Deus, né? Talvez por revelação, né? Uma palavra profética, mas ele não é profeta. Não. E é isso que nós temos que ter esse cuidado, né? É isso que nós temos que ter essa sabedoria para não ficar procurando profetas, porque não existe mais, como o pastor Adilson deixou bem claro, não existe mais profetas. Não existe profetas. Existem pessoas No usadas. sentido de inspiração. Eu acho que o grande show aí são essas 2 palavras que são muito mal colocadas em momentos da vida. Inspiração e revelação. Inspiração acabou. É Bíblia. Ninguém mais é inspirado pelo Espírito Santo. Tá? Mas como essa inspiração é muito profunda, Deus revela os segredos dessa inspiração. E aí tem um ponto muito importante, né, pastor? Porque toda a profecia, não é, deve estar de acordo com as Escrituras. Com certeza. Não pode haver nenhuma profecia. Aquele alinhamento, Não pode. O filtro é esse. Não pode. Foi usado não em profecia, o profeta me falou isso assim. Não. Coa pela palavra. Bíblia manda julgar a isso aí. profecia e não jogar pelo no profeta. Essa pedrinha que aqui no cantinho aí. Muito pesado. Glória a Deus. Muito bem, continuando então, né? Nós vimos aí o versículo 22. Versículo 20, nós falamos aí, né? Sobre fundamentados na doutrina dos apóstolos e dos profetas, ou seja, o fundamento é essa doutrina, não é o apóstolo em si, não é o profeta em si. Nós não estamos fundados em Pedro, misericórdia, graças a Deus que não. Né? Glória a Deus. Nós estamos fundados na doutrina, né, que ele recebeu do Senhor Jesus, que eles próprios receberam do Senhor Jesus, pela inspiração desses profetas que deixaram registrado essa palavra. E aí Paulo continua, né? Jesus é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Ou seja, edificados, é o tópico 3, né? Edificados para a morada de Deus no Espírito. Esse edifício bem ajustado, né? É o subtópico 1 ali. Esse edifício não foi totalmente edificado. Né? Ele está sendo edificado, está crescendo. Por isso que Paulo fala, né? Edificados, né? Vai também... Juntamente sois edificados. Ou seja, nós somos ainda está em construção, né? Ele ainda não acabou. Né? Esse edifício, né? Ele ainda está em construção. Não é isso mesmo, pastor William? É isso mesmo. A expressão que Paulo utiliza aí, né? No qual todo edifício bem ajustado cresce. A palavra cresce aí, ela está no tempo verbal presente do indicativo. Ou seja, é um acontecimento que está em curso. Não terminou. Não. Ele está acontecendo diante dos nossos olhos. Nós estamos participando, nós estamos vendo, nós estamos vivenciando. Tá? Então, Paulo está afirmando que Cristo, além de ser
o princípio de estabilidade e diretriz da igreja, Cristo também é o princípio de seu crescimento. Não há crescimento da igreja sem Cristo, a parte de Cristo, fora de Cristo. Porque só Cristo pode dar o crescimento da igreja. E resolvendo um debate na igreja de Corinto, não é? No capítulo 3, versículo 6 da primeira carta, Paulo afirma o seguinte: olha, eu plantei, irmãos, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Não é? Então, é Deus em Cristo que promove o crescimento da igreja. Tozer, na obra Resgatando o Cristianismo, ele afirma o seguinte: da mesma forma que Adão não criou a si próprio, e nem os anjos criaram a si mesmo, mas Deus os criou, assim ele está construindo a sua igreja. As pessoas não estão construindo a igreja, né? As pessoas constroem edifícios, mas a igreja, não é o homem que está construindo a igreja, tá? Deus está fazendo isso. Se ele não estivesse construindo a sua igreja, tudo o que nós teríamos seria simplesmente uma organização religiosa. Exatamente. Então a igreja em Cristo, ela é um organismo vivo que se desenvolve, porque ela é nutrida, ela é alimentada pelo próprio Cristo. E assim ela vai crescendo. Cristo é o edificador dessa igreja. É Ele que está colocando os tijolinhos lá, é Ele que está construindo. Como nós falamos no começo, né? Ele é a base, Ele é o arquiteto, Ele é o projetista, Ele é o que sustenta, Ele é a pedra de esquina e Ele é aquele que também está colocando, né? Que está construindo. Ele é que faz tudo, na verdade. Não é? Por isso que ele fala, edificarei, né? Ou seja, Ele está edificando. Edificarei. Em Colossenses 3, 10 e 11, bem rapidinho, Paulo diz o seguinte, Colossenses 3, 10 e 11. Deixa eu ver se é isso mesmo, que eu acho que... Colossenses? Isso. 3, 10? 10 e 11, isso mesmo. Paulo afirma: e vos vestiste do novo que renova para conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, incircuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo livre, mas Cristo é tudo em todos. Eu acho essa expressão linda, maravilhosa, espetacular, tudo no superlativo. Tudo em todos, né? Tudo em todos. Ou seja, aqui está o propósito desse edifício. O propósito que o pastor Adilson falou lá no começo, em que Deus colocou no coração de Davi em erguer um edifício. Né? Aqui está o propósito de se fazer esse edifício. Esse edifício. Né? O propósito não é uma construção bonita, que todo mundo, que bacana. Não. Deus está aí dentro, Deus está lá dentro, eu vou lá ver. Né? Não, o propósito é outro. Né? Existe um propósito divino. Né? E mais do que isso, existe uma aplicação prática. Tá? Porque nesse sentido, todo salvo em Cristo deve comportar-se como filho obediente de Deus. Tá? Pois como todo edifício projetado por Oscar Niemeyer traz a assinatura dele, todo cristão, toda pedra viva que está sendo edificada por Cristo, traz a assinatura de Cristo na sua vida. Por causa desse polimento que ele faz na pedra. É isso aí. Ele pega a pedra bruta, faz o polimento para que ela se encaixe e se alinhe na pedra principal. É fantástico. Espetacular. E João 17, 21, só para fechar isso definitivamente, olha o que Cristo diz. João 17, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, a partir do 20. Eu não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de querer em mim. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. 22. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Paulo fala aí, né, esse propósito, né, de ser templo do Senhor, de nós sermos templo santo, né, edificados para a morada de Deus, ou seja, templo santo do Senhor. Como é que pode pecadores, homens pecadores, ser templo de Deus? Né? Simples, como é que pode? Né? 1 João 1,7. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Pronto, acabou. Entendeu como é que é? Eu vou ser um cara legal. Esquece. Tu não vai entrar em alinhamento. Tu vai ficar com a beirada pro lado de fora. Você está entendendo isso daí?
Como que ele transforma pessoas em peças desse templo, lavados e remidos no sangue do Cordeiro? E isso é um dom de Deus, não é glória minha, não vem de vós para você erguer o seu nariz. Abaixa a cara, seja lavado e remido no sangue do Cordeiro, para ser polido e alinhado com a pedra principal. Pronto, não tem que falar muito mais não, tá bom? Tem que falar muito mais não. Ou aceita Jesus como Senhor e Salvador, ou tá fora da construção. Tu vai ser uma pedra que vai pro lixo. Acabou. Simplesmente assim. Vai ser descartado. Vai ser descartado. Esse é um termo forte. Não vai fazer parte do edifício. É uma pergunta, a resposta é curta. Não vou falar mais nada sobre ela, porque a mensagem é essa. Ou você aceita Jesus como Senhor e Salvador, ou tu tá fora da obra. O propósito foi fazer com que nós, pedras vivas, né, como Pedro fala lá, né, na sua epístola, formássemos esse edifício para a morada do Senhor. E Deus não habita em templo feito por mãos de homens. E nem em lugar imundo, que não é um termo bíblico, que se usa muito, né? Deus não habita em templos imundos. Isso não existe, esse versículo, tá bom? Mas é uma, né? Mas é uma teologia popular. É um resultado, né, da Escritura Sagrada, que realmente, se eu e você, a gente não faz isso. Você já arrumou sua casa hoje? Arrumou ontem? Passou um pano no chão? A gente não fica num lugar sujo. Você quer que Deus fica? E sujeira para Deus tem nome: pecado. Entendeu isso daí? Maravilha. Ou seja, esse foi o propósito de Deus, né? Sim. Morada, que nós fizéssemos morada em nós. Nós né? fôssemos nós morada fôssemos do morada do Altíssimo. Altíssimo. Morada do Altíssimo. E aí, quando a gente olha para Gênesis, a gente vê Deus andando com o seu povo. Quando a gente olha para Êxodo, a gente vê Deus habitando no meio do seu povo, né? Até que os pecados do povo façam que Deus se afaste dele, né? E depois a gente vê Deus habitando no templo, outra vez, com o seu povo, né? E na encarnação, a gente vê Deus habitando em Cristo, né? Paulo afirma isso, que Deus, toda a plenitude da divindade habitasse corporalmente em Cristo. Né? Mas os homens, o que fizeram? Pregaram Cristo na cruz. E até por isso que Jesus falou, né? Disse, olha, eu vou destruir esse templo e em 3 dias eu ergo de novo. Não tem que negócio aí. Você vai destruir o templo todo? Eu disse, não, meu filho, você não está entendendo. E ele, eu estou falando do meu corpo. De uma vez disse, né? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Né? Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse, Filipe, estou tanto tempo com vocês ainda não viram o Pai. Não é? Hoje, por intermédio do Espírito Santo, Deus habita em nós, a igreja, o templo de Deus. E aí João 17, de novo. Agora, a partir do 23, João 17, 23, diz, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também estejam eles comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes que são morada do Altíssimo conhecerão que tu me enviaste a mim. E ainda tem João 14, 23. Isso, onde Cristo fala. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Não é? Fará evidente a assinatura de Cristo na sua vida. Gálatas 5, 22. Porque o fruto do Espírito é. Não é? Então, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Que glória! Que glória! Não é? Porque a glória que estava no templo, agora está em nós. Não é? E Paulo fala que Cristo em nós, esperança da glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Linda Glória lição. a Deus. Glória a Deus. Linda construção, né, desses versículos inspirados, né, pelo Espírito Santo, para que esse apóstolo maravilhoso que foi Paulo, esse apóstolo tão sábio, escrevesse isso para que nós hoje estivéssemos entendendo um pouco melhor qual é o propósito de Deus, para que nós possamos realmente viver uma vida digna de servos do Senhor, para que possamos fazer parte desse edifício, né, construído
por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom, maravilhosa lição. Eu vou pedir então aos pastores que venham trazer então a sua. Nós pedimos perdão aí pelo tempo, nós tivemos aí alguns problemas técnicos aí de som, mas tivemos que vir para o Facebook para poder transmitir essa mensagem, depois estaremos reproduzindo lá no YouTube. Mas nós queremos pedir aos pastores que façam as suas considerações finais, né, para que nós possamos já estar concluindo essa lição tão gostosa, tão maravilhosa, né, que é essa lição de hoje, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, né? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Pastor William, por favor, suas considerações finais. Amém. Eu quero terminar aqui me utilizando de um texto de Francis Fuchs na obra Efésios, Introdução e Comentário. Ele diz o seguinte: Cristo, ao vir à terra, tornou obsoleto o tabernáculo e templos feitos por mãos humanas. Ele mesmo, Jesus, tornou-se um lugar de habitação divina entre os homens. E este templo já não está mais entre os homens. E agora, Deus procura para a sua habitação, as vidas de homens. Não é? Ou seja, essa lição mostrou-nos que Deus, o seu bendito e Santo Espírito, reside dentro de cada um cristão individualmente. Aleluia. Tá? E no corpo inteiro de crentes. Tá? E que a igreja agora ela é formada a partir dessa habitação. Como a gente já citou aqui, né, de Colossenses 1:27. Cristo em nós, esperança da glória. Amém. Pastor Adilson. Então, olha, concluindo aqui, né, pegando um gancho aí na palavra do pastor William, somos ainda um templo inacabado. Não terminou a construção. Tem tempo, há tempo ainda de entrar, né? Se você está ouvindo, porque seu olho está aberto, você não morreu ainda, né? Então dá tempo de entrar na obra, né? Estamos ainda sendo edificados, ou seja, Deus ainda está ajustando. Tem gente que acha que está ajustado, mas se for pegar uma linha com a pedra principal que é Cristo, vai dar uma beirada ainda, né? Então deixa Deus pegar o martelinho dele. Tá? Então olha só, estamos ainda num tempo inacabado, está em construção, louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Ainda vai chegar mais pedra viva nesse tempo para formá-lo. Estamos ainda sendo edificados, continua, aleluia, obedecendo a palavra, continua permitindo que Deus nos pule, né? Que Deus venha nos transformar em verdadeiras pedras vivas, né? E estamos sendo conduzidos do pecado para a obediência, que é o grande momento de ser uma pedra dessa grande obra, tá? Porque tudo está acontecendo aqui foi por causa de desobediência. E a obediência a essa palavra inspirada é que nos faz entrar em alinhamento com a pedra principal e fazer parte da obra, da maior obra de todos os tempos, em que nenhuma criatura pôde prever, o corpo de Cristo. Meu Deus. Fantástico. Glória a Deus. Nós somos convidados, tá bom? Um cachorro, um gato, um cavalo, um passarinho não tem esse convite, tá? Mas nós somos convidados a participarmos. Então eu trago novamente aquela frase que falei, acho que foi 2 domingos atrás aí, do escritor, que ele vai dizer assim: olha, tudo que você passar na vida é compensado pela oportunidade que você tem de escolher aonde você vai passar a sua eternidade. Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer a cada um dos irmãos que esteve conosco até agora, né, que você possa ter sido enriquecido com esta palavra, com este ensinamento da palavra de Deus. E lembre-se, nós temos muito desejo de estar nesse templo, de estar aqui na casa do Senhor, adorando ao Senhor. Mas lembre-se, você é templo do Espírito Santo. Cuide bem deste templo, porque se você destruir esse templo, o Senhor vai te destruir. Então nós temos que ter esse cuidado, essa consciência de que somos templos do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe. Estaremos hoje à noite na nossa live, nosso culto, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Abraço a todos, em nome de Jesus. Próximo domingo esteja conosco aqui na Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe.
Obrigado, o Viel está me lembrando aqui, nossa técnica aqui, sempre. Se você não conseguiu ouvir tudo, se você conseguiu assistir a aula toda porque, né, veio para o Facebook, depois você entre lá no YouTube, que você vai ter toda a aula completa lá, a partir das 14? Pode ser, a partir das 14 horas vai estar lá toda a nossa live lá. Né? Ao vivo? Não, nós vamos colocar no YouTube, nós vamos reproduzir no YouTube, você pode acompanhar lá e ouvir toda a lição completa lá pelo YouTube. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.